E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Ismael, com mais uma aula aí do nosso curso de automações com Django, tá? Como eu tinha mostrado para vocês, nós vamos criar uma base, né, para o nosso código HTML, para estender para as outras páginas, para que você não precise ficar digitando códigos HTML. Como eu já falei para vocês, eu não sei quase nada, tá, de HTML, então o pouco que eu sei vai ser o bastante para nós construirmos a nossa aplicação, igual vocês viram aí numa aula lá no primeiro tópico, lá como ficou a nossa aplicação. E já sem delongas, vamos lá, tá? O que nós vamos fazer aqui? Primeira coisa que nós vamos fazer é criar um doctype. Para que serve isso? Ele declara o tipo de documento e indica que o mesmo segue as especificações HTML5, tá? Mas assim, não vamos nem entrar nesse mérito aqui, porque senão a gente estende essa aula. Bom, aqui a gente vai definir uma linguagem PTBR. E dentro de HTML nós vamos colocar a nossa tag read. Dentro do read nós vamos colocar um title, né? Que é o título. Então vamos colocar automações. E aqui dentro de read nós vamos colocar as referências do nosso Bootstrap. Vem cá, fofo. Aqui, ó, você só digita Bootstrap no Google, primeiro link aí. Aí aqui embaixo, ó, include via CDN, tá? Então aqui está a referência do CSS, aqui a referência do JavaScript. Então você copia aqui o primeiro, já tem um botãozinho aqui de você copiar. Voltamos aqui, damos um Ctrl V. Damos um Enter, vamos aqui, copiamos o JavaScript, colamos, vou dar um Ctrl S aqui que ele já vai ajustar o HTML, e dentro aqui do read, nós vamos colocar umas outras informações aí, que eu peguei na internet aí, para a gente deixar uma imagem como background, e aí ajusta essa imagem e tal, se diminuir, ela diminui junto e tal, totalmente responsiva, tá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é definir um estilo. Aqui eu dei muito Enter, né? Style. O que nós vamos fazer dentro desse style? A primeira coisa que nós vamos colocar um HTML, um body, e dentro desse body nós vamos colocar algumas informações. O que ele vai aqui dentro do body? Nós vamos colocar um rate de 100%. Nós vamos colocar uma margem 0. E nós vamos colocar um padding 0 também. Tá? Aqui embaixo nós vamos complementar essas informações lá para ajustar a parte de imagem e colocar ela sempre por trás, tá? Então nós vamos colocar um body, e aqui nós vamos colocar 2 pontos, before, vamos colocar aqui colchete, então nós vamos colocar um content, aqui a gente só pode colocar só aspas duplas mesmo, o background image, aqui a gente não tem a URL. Então, o que nós vamos fazer, tá? Tá vendo aqui, ó, do lado, dentro do nosso projeto de automações aqui, ó, vai clicar com o botão direito e vai colocar New Folder. E o que vai ter nesse New Folder? Vai ter onde vamos deixar os nossos arquivos estáticos, tá? Então vai ficar static, e dentro de static nós vamos criar um outro folder que vai ficar as nossas imagens, tá? Aí eu tenho umas imagens aqui que eu vou deixar ela aí para vocês colocar aqui também. Aí tá vendo? Tá vendo que ficou aqui, ó, automações static e img. E nós vamos colocar aqui essas duas imagens. Viu que aqui, ó, no canto esquerdo já ficou o background e a logo que nós vamos usar. Para o background, nós vamos colocar o endereço dela, né? Então, nós vamos colocar
static, barrinha, img, barrinha de novo, background.png, certo? Beleza. Que é o endereço dessa imagem aqui. Bom, aqui nós vamos colocar um background. Aí eu coloquei essa imagem, ela vai ficar com... como é que fala? Ela vai ficar com marca d'água. Cover. Aqui nós vamos dar um Enter. Background Position. E nós vamos definir o centro. Então, sempre que você redimensionar, ela sempre vai prevalecer no centro ali, diminuindo e tal. Opacidade, nós vamos colocar como 0.1. Top, então nós vamos deixar 0. Left, 0. Button, 0 também. Right, nós vamos deixar também como 0. Position, nós vamos colocar como absolute. Eita. E o Z index, nós vamos colocar 1. Acho que é isso mesmo. Tá. Beleza. Então aqui a gente vai pular esse... Vamos apagar aqui 1, para ficar coladinho assim. Aqui a gente deixa assim e tal. E aqui nós vamos colocar a nossa tag, o buddy. Só que aqui nós vamos puxar as classes lá do Bootstrap, tá? Então nós vamos colocar uma class e nós vamos deixar, como nós vamos criar uma aplicação um pouquinho meio escura e tal, então nós vamos colocar bg dark. E aqui dentro de buddy nós vamos colocar aqui 1, 2, não, aí tem uma exclamação. Eita. 1, 2, e ele já completa. O que nós vamos fazer aqui? Vamos escrever topo. Por quê? Aqui nós vamos colocar o código da nossa nave, que seria o menu, tá? A parte superior do código. Aqui vamos copiar, colar. E aqui, mesmo que nós não entramos ainda lá para configurar a parte superior, mas vocês já vão deixar ele para fazer a inclusão. O que nós vamos fazer? Para que você chame o arquivo... para que você chame códigos Python para dentro do HTML, você tem que respeitar alguns parâmetros, tá? Entre eles o colchetes %%. E aqui nós vamos fazer o include. Quem que nós vamos incluir? Nós vamos incluir aqui, ó. Cadê vocês? Eu criei já os arquivos, os templates aqui, ó, parciais, tá? Então nós vamos incluir eles aqui. Então nós vamos colocar parciais quem? Nave.html, beleza? Nós ainda não escrevemos ele, tá vazio. Porém, quando nós escrevermos ele, quando você fizer esse include aqui, é como se você pegasse o código do nave.html e incluísse aqui debaixo, né, dessa tag aqui, ó, como se você estivesse incluindo lá, tá? Beleza. Nosso topo já foi feito e agora nós vamos criar uma div. Por quê? Lembra que o nosso site nós vamos colocar ele, eu estou fazendo sinais com as mãos, parecendo que vocês estão vendo, mas nós vamos fazer um site como se fosse 12 colunas, tá? Então nós vamos chamar essas classes de divisão aí das colunas do Bootstrap. Essa é a vantagem de você utilizar um Bootstrap na sua aplicação, você economiza muito código. Então você vai só digitar class. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um container fluid, tá? E dentro dessa div, nós vamos colocar uma outra div. E essa div, ela vai ter uma class room justify. É isso mesmo? Content md center.
Isso tudo também já é para deixar a aplicação responsiva, tá? E aí nós vamos dar mais um Enter, e nós vamos colocar mais uma div, e aqui nós vamos definir as colunas. Então, class col 12. Então, o body vai ter 12 colunas. Aí, agora, nós já vamos definir o bloco para o nosso home, para nosso app home, tá? Para que quando nós criarmos, ajustar aqui o código da aplicação home, ele já vai fazer estender todo esse código aqui, as classes CSS, para dentro do app, tá? Aqui nós vamos colocar mais uma vez para o Python, não precisa disso tudo, né? Aqui só 2. E aqui no meio nós vamos colocar block, block, quem? Home. E beleza. E aqui nós vamos dar um fim para o bloco. Então, como nós vamos colocar? End block home. Certo? Beleza. Então aqui nós já vamos dar um Ctrl S. Aqui ele já faz todo o ajuste. E nós finalizamos aí o nosso base.html. Beleza? Eu já vou encerrar essa aula por aqui para não ficar muito extenso. E a gente já se encontra aí na próxima aula para dar continuidade aí na personalização do nosso home.html. É isso aí, pessoal. Abraço com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.